69% da classe A do Brasil já utiliza inteligência artificial no seu dia a dia. E a classe D e E, 16%. A tecnologia que todo mundo fala que vai democratizar o conhecimento tá fazendo exatamente o contrário. E eu falo isso como alguém que constrói sistemas de inteligência artificial diariamente. O problema não é a IA substituir o seu emprego apenas. O problema é você não ter acesso a ela enquanto quem tem tá acelerando e muito. E é isso, todo mundo tá falando que a IA vai democratizar esse conhecimento. Eu mesmo já falei isso algumas vezes, que qualquer pessoa que tem uma internet ou um computador vai ter as mesmas chances, mas a ideia desse vídeo aqui não é quebrar esse argumento, é sim mostrar o que os dados de fato mostram. Porque os dados mostram literalmente o contrário. Ela não tá diminuindo a desigualdade, ela tá ampliando ela. De um lado tá quem tem acesso, conhecimento, estrutura, essa turma aqui tá acelerando e muito, e do outro está quem ficou de fora dessa primeira onda. A distância entre os dois tá crescendo muito. E olha, isso aqui não é especulação. Em dezembro de 2025, a ONU publicou um relatório que se chama The Next Great Divergence, ou seja, a próxima grande divisão. E o alerta é claro, a IA pode criar uma desigualdade mais profunda do que a revolução da internet nos anos 90. E o nosso Brasilzão? Obviamente tá mal posicionado também. E nesse vídeo eu vou te mostrar o que ninguém lá de fora tá traduzindo aqui pro português. O que isso significa pra você que empreende, pra você que trabalha, pra você que tenta se posicionar utilizando inteligência artificial. E o que eu enxergo estando aqui de dentro, de quem constrói sistemas de inteligência artificial diariamente. Sobre quem vai ganhar e quem vai ficar para trás. E nesse vídeo a gente vai passar por 3 camadas aqui. O primeiro é o problema. Vai ser os dados que mostram o que está acontecendo nessa divisão. Depois vamos fazer um diagnóstico por que o Brasil está totalmente vulnerável em cima disso tudo. E por último, a saída. O que você pode fazer agora para não ficar para trás nesse universo de inteligência artificial. E no final eu vou conectar com o tema que eu falei no último vídeo, que é sobre inteligência artificial e saúde mental. Tem muito mais a ver do que você imagina. E muito prazer, para quem não me conhece, eu sou Emanuel Espanhol, um cara que gesticula muito além de falar um pouquinho rápido. Eu atuo hoje como engenheiro de IA dentro da Aros, que é uma startup de IA para marketing. Hoje eu atuo como engenheiro de IA lá dentro e sou pós-graduando em IA e automação. E a ideia deste canal aqui, Vida Cética, na qual eu sou o dono, obviamente, é passar algumas perspectivas sobre tecnologia, marketing e algumas reflexões sobre toda essa caminhada que eu tive dentro desse caminho. E é exatamente isso que você vai ver. Eu vou tentar traduzir a problemática de estar atuando dentro de um mundo de IA para a vida real, muito além de hype, muito além de bullshitagem, muito além de tentar vender algo muito técnico aqui dentro dos vídeos. Então bora lá comigo. Deixa eu te mostrar aqui alguns números que mudou minha forma de enxergar esse tema. E antes de tudo, todos os links das fontes eu vou estar deixando na descrição para vocês irem acompanhando. A pesquisa TIC Domicílios, que é a maior pesquisa sobre o mundo de tecnologia aqui no Brasil, ela revelou que 32% dos brasileiros em 2025 já utilizam inteligência artificial. É um número alto, né? Mas quando a gente abre esse dado por classe social, a coisa muda e feio. Vocês vão ver. Desses 32%, 69% são da classe A e da classe D e E são apenas 16%. Tem outros números também que assustam um pouco quando a gente classifica pelo ensino da pessoa. O ensino superior, 59% das pessoas utilizam, sendo do ensino fundamental apenas 17%. E agora pensa comigo. Se a IA é uma ferramenta que acelera a produtividade, tomada de decisão e acesso ao conhecimento, e quem mais usa já está na frente, o que acontece com quem está para trás? A resposta é simples, fica mais para trás ainda, né? Obviamente. E olha, galera, não sou eu que estou dizendo, são os dados. Olha esse daqui. O FMI disse que a IA vai afetar 40% dos empregos no mundo, mas nos países de alta renda vai afetar tendo um impacto positivo, mais produtividade e mais valor gerado. E o Brasilzão, países emergentes de forma geral, o impacto tende a ser a substituição, menos emprego, menos renda, ou seja, a mesma tecnologia que liberta quem tem acesso, aprisiona quem não tem. Por que o nosso vai brasa tá literalmente vulnerável nisso? A resposta tá nesse número aqui que eu achei um absurdo na hora que eu li. Menos de 30% dos brasileiros têm habilidades digitais básicas. E o que isso quer dizer? Não quer dizer nem que não sabe utilizar o ChatGPT. Ele não sabe ligar um computador, abrir uma planilha, mexer num Word. Por sinal, eu estava uns dias para trás conversando com alguns amigos que estudaram em escolas diferentes, perguntando até alguns deles que têm filho, se existe hoje para as crianças algum incentivo para aprender tecnologia, aulas de informática. Todos que eram mais novos que eu, por sinal, falaram que isso não existia. Provavelmente existem em escolas particulares hoje em dia ainda. E tem até algum dado que esse aqui eu nem tenho para mostrar, que as crianças, até chegar na geração Z de hoje, elas têm maior habilidade em utilizar o celular e tablet do que utilizar o computador, porque o acesso hoje está aqui, ó.
não aqui mais. E olha isso aqui, agora coloca na balança. 42% das empresas brasileiras com mais de 100 funcionários já usam IA nas operações. A empresa avança e o trabalhador, nós meros mortais, não acompanhamos. Pegando essa dimensão do Brasil, o problema não está no indivíduo, está em camadas geográficas. A gente concentra toda a nossa tecnologia, todo o nosso capital em poucos estados, em poucas cidades. Os polos de inovação, como São Paulo, BH, Campinas, têm muito mais talentos, empresas e investimentos do que os outros estados do Brasil. E agora, olha os dados desse relatório que foi feito pela ITS, junto com a Fundação Arimax e a Volkswagen. Eles mapearam isso, ó. Até 37 milhões de trabalhadores brasileiros vão ser impactados pela IA. 2 milhões correm risco de automação completa dos seus postos. E as pessoas mais vulneráveis, mulheres, trabalhadores sem ensino superior, profissionais do interior, são exatamente as que estão mais expostas e menos preparadas. Mais uma vez, vou deixar a fonte na descrição. A FGV mostrou que 35% das ocupações femininas estão em risco de substituição por IA, contra 25% das masculinas. A desigualdade não é só de classe, é de gênero, é de religião, é de acesso. E aí vem um dado mais pesado, que é daquele relatório que eu falei anteriormente, o The Next Great Divergence, e ele fala que, diferente da revolução da internet dos anos 90, onde a barreira era ter ou não ter um computador, agora a barreira é muito maior. É ter capacidade de criar, treinar e usar modelos de IA. E isso exige infraestrutura, dados, capital e conhecimento que poucos países e poucas pessoas dentro desses países têm. E o risco do Brasil é o mesmo de sempre, apenas virar um consumidor de quem fornece essa matéria-prima que é a IA. Usar, mas nunca criar. Depender, mas nunca ter soberania. A turma gosta dessa palavra, né? E eu tava numa aula de inglês semana passada, se não me engano, onde era uma temática sobre inteligência artificial, e eu não me lembro da pergunta certa, mas era algo do tipo: quais são os nichos ou ecossistemas que você mais aposta para o futuro, sobre emprego, oportunidade, etc. E como era uma aula de IA, tava todo mundo falando mercado da tecnologia. Mas por eu estar no mercado de tecnologia, eu tô vendo que cada vez mais precisam de menos pessoas na área de tecnologia. A gente vê esse tanto de atualização do cloud e os outros modelos, e cada vez menos depende de pessoas júnior, principalmente. E eu falei, cara, eu apostaria muito, e até uma aposta óbvia, mas ninguém tinha falado, que é no mercado de energia, que é um mercado onde a IA e qualquer tecnologia é hiper mega dependente. E quem tem energia sobrando? O Brasil. Ou energia renovável, energia de hidrelétricas, energia solar, energia eólica, e quem não está fazendo esse incentivo para trazer essas empresas para cá? Fica no ar. Mas enfim, se o Brasil está mal posicionado, o que você faz com isso? Aceita? Desiste? O que você faz? E antes de mais nada, o objetivo aqui não é te assustar, por mais que todas essas notícias são bem sensacionalistas. O objetivo aqui é te dar clareza, porque a gente está vendo essa divisão indo para dois caminhos. Quem está ficando para trás e quem está aproveitando essa oportunidade e crescendo. Você pode escolher qual ainda. Ainda dá tempo de fazer isso. E eu vejo isso diariamente, trabalhando com tecnologia, estando dentro da Aros, onde temos mais de 25 mil usuários ativos. Quem está de fato construindo um negócio, se posicionando, criando uma estrutura com sistemas de inteligência artificial. E quem está ficando para trás no mercado tradicional, só esperando, sei lá o que, para falar a verdade. Alguém pegar na mão dele e falar assim, aqui, você ficou para trás, seu concorrente já automatizou tudo. O que você vai fazer agora? E a diferença das pessoas que trilham um caminho diferente não é dinheiro, não é diploma, é uma só, é postura. E de forma concreta, o que você pode fazer agora? Primeira coisa é aceitar que IA não é opcional. Não é uma ferramenta do futuro, ela tá aqui agora no presente. E quanto tempo mais leva para você começar, maior a distância fica para você começar a correr atrás. Você não precisa ser nenhum expert, você só precisa começar. Segundo, use a inteligência artificial para pensar melhor, não para pensar menos. Eu canso de falar em vários vídeos meus que a IA não foi feita para você usar ela de muleta. Vocês vão até ver no vídeo que eu falo sobre saúde mental, que tem estudos que mostram que a IA está atrofiando a cognição das pessoas porque elas estão utilizando ela
de uma forma que ela vire uma muleta. A IA é uma ferramenta de amplificação. Se você não coloca discernimento no que você entrega para ela, ela vai te entregar um lixo posteriormente também. O terceiro é fácil. Construa sua vitrine. Eu vejo muita gente que já utiliza a inteligência artificial para criar o seu SaaS, criar o sistema da sua empresa, mas não faz o feijão com arroz, que é estruturar a sua vitrine, estruturar o seu marketing, estruturar o seu posicionamento. E para fazer tudo isso aqui, sem clubismo, a Aros é a melhor ferramenta de IA que você pode utilizar. Se você quiser conhecer mais, vou deixar o link na descrição para vocês. Quarto e último, entenda que é um jogo de longo prazo. Não é aquelas ideias de metaverso. A gente já entendeu que é um fato a inteligência artificial. A ONU fala de desvantagem estrutural permanente para países que não se posicionam, mas isso serve para o indivíduo também. Cada mês que passa, cada dia que se passa com esse tanto de atualização do que o Claude tem feito, a curva fica mais íngreme. E galera, sinceramente, eu não tô falando aqui como guru, tô falando como alguém que tá de fato nessa corrida, alguém que às vezes fica também ansioso em como filtrar tanta informação que tá chegando, tantas atualizações que está chegando. As janelas de oportunidades estão abertas, mas ela não vai ficar aberta para sempre não. Temos aqui um Inception Emanuel de outro dia que na hora que foi editar o vídeo, viu que perdeu a última parte dele, onde eu conecto todo o desenvolvimento do que a gente conversou aqui com o meu vídeo anterior, na qual eu falo sobre utilizar IA como psicólogo. Porque quando a gente olha toda essa desigualdade que está sendo gerada pela tecnologia, tem uma camada que ninguém está discutindo, que é literalmente o impacto emocional. A ansiedade de quem sente que está ficando para trás, aquela pressão de ter que se reinventar, e a solidão de não ter ninguém para pegar ali na sua mão e te guiar nesse caminho. A IA está sim criando essa divisão econômica, mas está também criando uma divisão emocional nas pessoas. E se você quer entender um pouquinho mais a fundo sobre essa camada, como a IA impacta não só a sua carteira, mas a sua cabeça, assiste esse próximo vídeo que eu vou deixar o card aqui em algum local. A gente está vivendo uma transição que é técnica, econômica e humana. E aqui dentro desse canal Vida Cética, a gente vai fugir de nenhuma delas e eu te garanto disso. Meu nome é Manuel Espanhol, esse aqui é o canal Vida Cética. Espero que você não leve nada para o pessoal e até o próximo vídeo.